Fique agora com o que vai acontecer nos próximos capítulos de Um Refúgio para o Amor. Luciana suplica ao pai que a aguente e que logo a ajuda chegará. Rodrigo fica desesperado ao ver o irmão pendurado. O homem vê a situação e chama ajuda. Lourenço vai até o hospital pedir ajuda, pois seu pai está morrendo. Ariti explica a Aquiles a situação de Galdino. Lourenço vai até em casa e fala para a mãe que seu pai está muito mal e quase morrendo. A senhora se desespera e deixa a vasilha de cerâmica cair no chão. Ela diz que Galdino não pode morrer e sai junto ao filho. Luciana tenta acordar o pai e pede a ele que lembre de tudo o que lhe prometeu. Galdino responde e pede perdão à filha. Diz a ela que não deu uma vida a qual ela merecia. Chorando, Luciana disse que o mais importante é o amor. Em suas últimas palavras, Galdino pede à filha para buscar o seu destino e procure por Rosa Torres. Diz à filha que o ama e morre nos braços de Luciana. Sabina aparece e diz a Luciana que aqui começaram suas lágrimas e sai. Chorando e desesperada, Luciana chama pelo pai. Hannah liga para a prima e conversa sobre as novidades da família. O corpo de bombeiros chega para salvar Patrício. Em um helicóptero, Patrício é levado até o hospital. Clara e Julieta estão escolhendo um vestido para o jantar. Clara rejeita o vestido, pois disse que quando eles completaram um ano, usou ele. Julieta pergunta se Rodrigo já ligou para ela e ela responde que ele ligará mais tarde, depois de escalar a montanha. Clara recebe a ligação de Rodrigo e ele, desesperado, conta a ela o que aconteceu. Pede a ela que conte para sua mãe que está indo para o hospital na capital. Hannah conversa com Matilde e fala a preocupação de sua mãe com seus irmãos. Rosalena fala com Maximino que se algo acontecer a seus filhos, a culpa será dele. Maximino recebe uma ligação de Rodrigo que conta o que aconteceu com seu irmão e diz ao pai que o irmão está grave. Maximino fala para Rosalena que aconteceu um acidente com Patrício e ele está muito mal. Rosalena entra em desespero e quer saber sobre o filho. Hannah pergunta a Matilde por que sua mãe é assim. Ela responde que assim são todas as mães. Matilde diz que Rosalena é capaz de tudo para defender sua família. O telefone toca e Matilde atende, mas diz que Brígida já atendeu. Em seguida, ela chega e fala que Patrício caiu do penhasco. Lourenço agradece a Aquiles por ter trazido seu pai para casa. O senhor diz que o que precisar pode contar com ele e lhe dá um dinheiro. Luciana, chorando, conversa com a mãe. Paz pede que ela chame seu irmão para que lhe ajude a vestir seu pai. Luciana pergunta à mãe quem é Rosa Torres. Paz fica surpresa. Rosa liga para Matilde e diz que já está a caminho do hospital. Pede para que a senhora entre em contato com o padre para que possa rezar pelo seu filho. Luciana quer explicações da mãe e ela é rude, diz que não sabe quem é essa mulher e pede para que Luciana vá atrás de seu irmão. Com Galdino já morto, Paz reclama com ele por ter falado dessa mulher para Luciana. O médico fala para Rodrigo que Patrício tem um problema no cérebro, mas que caso seja resolvido, passará para a coluna, que é um quadro mais complicado. O médico fala para Rodrigo que Patrício quebrou a coluna, que essa operação será larga e complicada. Pede para que Rodrigo acalme seus pais. Rodrigo se culpa pelo acidente. Na igreja, Matilde fala com o padre sobre o acidente de Patrício. Pede que o padre acenda uma vela e reze por ele, e que também reze por Rodrigo, que imagina o quanto culpado ele se sente. Os médicos começam a cirurgia no cérebro de Patrício. Luciana lamenta a morte do pai, que não poderá mais vê-lo. Paz e Lourenço arrumam os últimos detalhes no corpo de Galdino. Lourenço lamenta a morte do pai. Paz tenta acalmá-lo e, após Lourenço sair, a senhora chora sobre o corpo do marido. Lourenço pega um dinheiro para organizar o enterro de seu pai. No hospital, Maximino fala para Rodrigo que se algo acontecer com Patrício, o culpado será ele. Rodrigo fala que se Patrício falecer, ele será o único culpado. Rosalena entra em desespero e abraça o filho, enquanto Hannah abraça o pai. Matilde olha para as fotos de Patrício e Rodrigo e reza pela família. Brígida chega e reclama por Matilde estar se lamentando tanto que Patrício irá se recuperar. Brígida fala que no lugar dela estar se lamentando, ela deveria estar atenta ao telefone para se caso tocar. Matilde pede por favor para que ela fique atenta ao telefone, enquanto ela reza. No velório de Galdino, as mulheres do povoado dão as condolências à Paz. Agora chega Aquiles, fala com Paz sobre a dívida de Galdino e que agora é ela quem deverá pagar.
Luciana chega e pergunta de qual dívida ele está falando. Surpresa, pergunta à mãe sobre essa dívida. Luciana diz que este não é o momento para que ele cobre uma dívida. Aquiles fala que assim que enterrarem Galdino, eles têm que falar sobre a dívida. Paz acalma a filha e pede para que ela sirva um café a Aquiles. Maximino reclama com Rodrigo sobre o hospital a qual levou Patrício. Rodrigo fala que este era o hospital mais próximo e que ele não tinha outra opção. Rosalena interrompe a briga. Maximino fala ignorante com Rosalena e Rodrigo a defende. Maximino culpa Rodrigo pelo que está acontecendo e Rosalena diz que o grande culpado é ele. Clara chega até o hospital e abraça Rodrigo. Pergunta como está Patrício e lamenta a situação. Chama Rodrigo para ver se os médicos já têm alguma novidade. Rosalena senta e chora a tragédia com o filho. Hannah recorda o dia em que pediu a Patrício para ir com ele. Rodrigo vê a irmã chorando e ela o pergunta por que está demorando tanto e eles se abraçam. Lourenço chora a morte do pai. Clara liga para a mãe e conta a situação que está acontecendo com Patrício. Diz que irá ficar atenta à imprensa porque isso não pode se tornar um escândalo. Lourenço vai até a funerária comprar o caixão e pede para poder pagar uma parte agora e outra depois. Paz conversa com Galdino e mostra a ele os lençóis que ela botou na noite do casamento deles e diz que agora eles irão com ele. Luciana chega e pergunta se a mãe precisa de ajuda. Com cuidado, elas arrumam Galdino. No hospital, Rosalena reza pelo filho. Na casa, Matilde também reza, enquanto os médicos operam Patrício na cabeça. Todos rezam diante do corpo de Galdino. Aquiles também está presente no local. As mulheres do povoado fofocam sobre o caixão de Galdino. Falam que Aquiles pode ter dado o caixão a eles. O dono da funerária diz a Paz que pela amizade que tinha com Galdino, lhe ofereceu o caixão mais bonito e mais fino que ele merecia. Paz agradece a ele e fala que Galdino terá um enterro digno. Luciana comenta com Madalena que não sabia da dívida que seu pai tinha com Aquiles e comenta que não quer que sua mãe se preocupe com dinheiro. Madalena diz que ela é tão boa quanto sua filha. Luciana pergunta novidades sobre ela e ela fala que Violeta está trabalhando como enfermeira. Aquiles chega neste momento e Luciana se retira. Madalena reclama com Aquiles sobre o que ele está fazendo. Aquiles fala que poderia ter sido ela, mas ela perdeu a oportunidade. Clara e Rodrigo falam com as enfermeiras sobre a cirurgia de Patrício. A enfermeira sai para se informar. Matilde está quase dormindo na cozinha quando chega Brígida. Ela se assusta e pergunta se já chegaram os patrões. Brígida diz que não e diz que se ainda não chegaram e nem ligaram é porque Patrício segue vivo. Luciana fala com Aquiles que irá começar a trabalhar. Ele fala para ela não se preocupar, que seu pai e ele fizeram uma promessa antes dele morrer. Luciana pergunta qual a promessa. Aquiles grita e pede a atenção de todos. Aquiles fala que a última vontade de Galdino era que Luciana se casasse com ele, deixando todos surpresos. Maximino reclama com Rodrigo da demora por ter notícias de Patrício e reclama o fato do filho ter levado o irmão para aquele hospital. Rosalena impede a briga novamente. Neste momento, o médico chega e todos param. Paz questiona Aquiles sobre o que ele falou. Aquiles fala que esta é a última vontade de Galdino e que irá honrar. Diz a Luciana que seu pai deu sua bênção para que ela se casasse com Aquiles. Fala que Galdino lhe prometeu a filha em troca de toda a dívida que está devendo. Luciana grita para que Aquiles vá embora. O médico diz à família que Patrício segue vivo, mas que as próximas horas podem ser mais importantes. Maximino quer levar o filho a outro hospital e Rodrigo diz que ele não irá levar o irmão dali, pois são ordens do médico. O doutor fala que salvaram a vida de Patrício, porém as consequências desse acidente foram devastadoras. Pai diz a Aquiles para ir embora que depois o procurará para conversar. Lourenço chega e interrompe dizendo que não haverá casamento e manda Aquiles ir embora. Aquiles responde que a casa onde eles moram já não é mais dele, é sua. Luciana avança para bater em Aquiles.